Fala galera, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, espero que todos vocês estejam bem, né? Nós hoje vamos trinchar um pouquinho sobre um vídeo, né, do professor Marcos Eberle, né, que tá tudo a ver com o que nós estamos acompanhando aqui no canal, né, sobre ali os mistérios que envolve o dilúvio, né? Para alguns, né, é uma mera história, né, que aconteceu, foi narrada, né, não é um fato verídico, né? Para outros como nós, né, e isso comprovado em várias culturas, né, comprovados até mesmo através da ciência, que foi algo que de fato aconteceu, né? E sobre o dilúvio global, né, sobre as consequências que teve ali, né, a Deus enviar de uma certa forma uma punição, né, para a humanidade por ter se pervertido de uma forma tão grande, tão cruel, né? E eu gostaria que você acompanhasse comigo, né, esse vídeo sobre isso que nós iremos falar, do professor Marcos Eberle ali no Redcast, junto com o engenheiro Léo, e você comentasse aí embaixo aí, né, a tua opinião, né, o que você e o que de fato isso tem de relevância, né, isso, e o que isso, e a sua opinião, né, sobre isso, se você acha que foi um dilúvio local, um dilúvio global, ou se realmente foram apenas histórias, né, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar comigo aqui. Léo, eu soube que o Léo tá bastante interessado na palavra de Deus, é verdade, né, Léo? Isso é muito bom, né, cara? Você me ligou. Exatamente. E aí, olha, eu elenquei 20 dos 200. Grandes verdades da Bíblia, científicas, que foram anunciadas pela Bíblia antes da ciência descobrir. Posso começar com o primeiro, Léo? Por favor. Olha só que legal, Léo. Em Gênesis 9, de 1 a 10, é o podcast número 6, se você for lá assistir. Gênesis 9, de 1 a 10, está escrito assim: E disse Deus, ajunte-se as águas em um só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Essa é uma descrição de Deus estruturando a terra no começo da criação. E ele diz, ajunte-se as águas em um só lugar. Significa que no início o planeta tinha um único mar. E apareça a porção seca, um único continente. A Pangeia. A Pangeia. Nós tivemos que subir com os nossos satélites. A NASA teve que lançar satélite, teve que ficar monitorando os continentes para a gente descobrir que os continentes ainda se... Galera, então, eu não sou cientista, tá? Mas como que isso é interessante, né, cara? Por mais que as pessoas, alguns ateus, né, tentem negar algumas evidências bíblicas, como um dilúvio, né? Agora, a questão do tempo, pessoal, aí é muito complexa. A gente entraria num outro tipo de estudo, né? Eu já tive algo presente, presencialmente em alguma palestra do Marcos Eberle, né? Eu conheço, assim, né, de cumprimentar, né? Não tenho intimidade com ele, mas eu conheço, né? Ele deu uma palestra numa igreja uma vez que eu fui. E como que é interessante que essa questão da Pangeia, da expansão, né, dos continentes, como é bonito isso, como você faz o retrocesso computacional gráfico, todos os continentes eles vão se interligar e vão se tornar um único continente, né? Por mais que eles tentam negar muitas coisas, né? Eles tentam, de alguma certa forma, criar uma narrativa, né? Para dizer que as coisas da Bíblia são histórias, né? Histórias da carochinha, entre aspas, né? Elas vão se concretizar, né? Elas vão mostrar as evidências que aquilo ali de fato aconteceu. É o caso dessa Pangeia, né? Da expansão dos continentes, o pós-dilúvio, né? Isso é muito interessante. Se encaixam hoje perfeitamente. Provavelmente, então, no passado, era um único continente. Eles estão se separando, inclusive. Se você regride o movimento de separação, né, Léo? Tem um único continente. Como os continentes se encaixam ainda perfeitamente, a erosão que normalmente ocorre nas bordas, ela é muito recente. Então, lá no debate científico do século, a gente citou esse como uma evidência. Prova eu não tenho. Ninguém tem prova que a Terra é jovem. Mas eu falei, cara,
A separação foi recente, tinha um único continente, e o encaixe perfeito desses continentes tem bordas, Léo, que se encaixam perfeitamente. Tem a continuação inclusive, de rochas. Isso. Ó, tem registro fóssil. O registro fóssil, tem camadas de registro fóssil, Léo, que eu mostro nas minhas palestras, que elas se propagam da América do Sul, passa pela Europa, pela Austrália, pelos 5 continentes com o mesmo fóssil. Outra evidência, não é prova definitiva, você pode colocar, o Pirula falou assim, não, o planeta entraria em ebulição se separasse muito rápido. O fato é que encaixa. E o fato que... o encaixe mostra que essa separação não pode ter sido muito lá atrás. Os fósseis provavelmente foram depositados sobre esse continente. Então a gente fala, olha, 75% de rochas sedimentais sobre continentes, 95% de animais marinhos. Faixas do mesmo fóssil por todos os continentes. É uma evidência de que a Terra é jovem e ao mesmo tempo é boa ciência da Bíblia. A Bíblia antecipando que a gente tinha um único continente. Ó, e disse Deus, ajunte-se as águas em um só lugar e apareça a porção seca. Eu tenho um podcast de 10 minutos, viu, pessoal? No Spotify, onde eu dou mais detalhes sobre como que a Bíblia antecipou a Pangeia. Olha que legal, não é, Léo? O que você acha? Mas aí você está dizendo que a Bíblia antecipou a Pangeia, sendo que, no caso, o relato bíblico teria que ter sido escrito depois da Pangeia, né? A gente só veio descobrir a Pangeia depois. Quando foi? Quando que as deriva continental, a movimentação de placas tectônicas foi percebida? Isso é século XIX? Não, defendendo aqui o Eberlin, é que, apesar de ter sido escrito depois, da separação dos continentes, né? Ele foi escrito muito antes da gente entender isso. Tanto que isso foi entendido, na verdade, até antes dos satélites. Da detecção do fator, entendi. Isso, da detecção do fato, da gente saber que você tinha uma Pangeia, que todos os continentes estavam unidos, né? Realmente estavam. Eu até calculei, eu não tenho nenhum problema com isso aí, com a criação, nenhum problema com isso. Apesar de a gente ter todas as evidências... Mas ele tá falando sobre Gênesis. O que você acha do livro de Gênesis? Não, eu adoro o livro de Gênesis. É que assim, vamos lá. Você consegue colocar, Jéssica, na tela, ó? Consegue colocar o Google Earth na tela, não? Consegue? Vamos lá. O seguinte, eu gosto muito, a gente percebe em livros antigos, já até falei sobre isso, comentei sobre isso, né? Você tem ali na Bíblia, você tem 5.000 anos, pelo menos, de história, de informação. Eu falo que a Bíblia também é um códex situacional, perdão pelo... E então você tem mais de 5.000 anos ali, pelo menos, de conhecimento da humanidade. Fora o que foi escrito depois, porque eu gosto de dividir... O Weber, eu sei que ele não gosta de fazer isso, mas eu gosto de dividir a Bíblia em Novo Testamento e Velho Testamento. Eu falo, o Novo Testamento, ele principalmente, claro, o que Jesus falou e os discípulos escreveram. Então eu tenho ali realmente a palavra de Deus, né? O Velho Testamento, em tese, eu tenho escritas de Davi, de Salomão, etc., que foram homens extremamente inteligentes e que eu posso acreditar que foi inspirado em Deus. Mas eu faço essa divisão em Velho e Novo Testamento. Boa. Só que independente de inspiração em Deus ou não, obviamente que pessoas extremamente inteligentes, eles compuseram todo o conhecimento que está aí. A gente não pode desprezar esse conhecimento. E esse conhecimento, ele está em outras literaturas. Quando você pega, por exemplo, Homero, você pega a Ilíada, a Odisseia, a Jéssica deixou aqui na tela. Interessante que o engenheiro Léo aqui está falando sobre algumas culturas, né, que também contam a mesma história, né? A gente está vendo no livro da Conspiração Gênesis 6 de Gary Rainey, né? Fala sobre a época de Gilgamesh, fala sobre até as culturas maias também, fala sobre um grande dilúvio. Como é interessante isso, né, pessoal? Várias culturas narram histórias muito semelhantes para um fato histórico bíblico, né? Que é um grande dilúvio global, né? E isso é muito interessante, pessoal. Isso só comprova, né? Corroboram para mostrar a evidência que isso realmente de fato aconteceu, né? Mas vamos lá. Você consegue diminuir a imagem, Jéssica? Isso, afastar? Obrigado. Ótimo, legal. Assim tá, ó. Aumenta um pouquinho, por favor. A gente tem aqui toda a região do mar Mediterrâneo, por exemplo, né? Hoje a gente sabe, tá? Se você olhar, todo o mar Mediterrâneo, tudo aqui que banha a Europa, é até curioso, porque é um mar extremamente importante, foi na história, talvez um dos mares mais conhecidos pelos seres humanos, porque é um mar que banha a Europa, banha a Península Arábica
e a África, né? Então as navegações aqui foram muito importantes no passado. Se você reparar, toda essa água que tá aí, a conexão que ela tem com o Oceano Atlântico, é ali pela junção, pelo que é chamado de Pilares de Hércules, né? O Estreito de Gibraltar. Ali no cantinho, você consegue apontar aí, Júnior, pro pessoal ver? Isso é bastante interessante. Exatamente isso aí, é tá? muito interessante. É aí que eu tenho a conexão com o Oceano Atlântico. O que aconteceu no passado? No passado, por causa de movimentos das placas tectônicas, essa passagem aí se fechou. Isso, se eu não me engano, mais de 5 milhões de anos atrás. Ela se fechou. E toda essa região, quase não toda, obviamente, mas a grande porção, a maior parte dessa porção de todo o mar Mediterrâneo, ela se secou. Como eu sei que isso aconteceu? Porque você tem depósitos de sais, que a gente extrai o sal até hoje. Então o mar secou, os oceanos são salgados. Isso é até fácil de explicar, o Eberlin com certeza sabe disso muito bem, porque o sal é muito solúvel, então você tinha sal no planeta todo, por causa do ciclo da água, ele dissolve o sal e vai levando para as partes mais baixas, e por isso que os mares, os oceanos são salgados. Então isso aqui, tudo ele secou, certo? E ficou praticamente tudo seco. Tempo depois, por causa de movimentos das placas tectônicas, o Estreito de Gibraltar se abriu de novo. E todo esse local foi inundado. Todo esse mar Mediterrâneo foi inundado. Isso, a gente tem as simulações que isso pode ter acontecido de alguns meses a 2 anos. Mesmo que seja 2 anos, foi um volume de água absurdo, uma inundação de milhares de quilômetros quadrados, e isso é chamado de dilúvio, e acredita-se, por exemplo, que os dilúvios que existem em várias mitologias tenha sido inspirado por isso. Eu não tô dizendo o que foi. Tô falando que acredita-se, tá? Mas o que é curioso isso aí? Olha como a inspiração, eu acredito muito nisso. Sempre na história da humanidade apareceram homens muito inteligentes, que perceberam o que outras pessoas não perceberam. Então essa história que aconteceu há mais de 5 milhões de anos atrás, de toda essa região se secar, o Estreito de Gibraltar fechar, depois o Estreito de Gibraltar abrir e toda essa região ser inundada novamente, pessoas perceberam. E isso tá, por exemplo, na mitologia greco-romana, tá no texto de Homero. Então, por exemplo, tem pelo menos 2 histórias, né, que uma história que conta isso aí, alguém percebeu. Como que alguém percebeu? O pessoal viu, sei lá, toda a parte seca e encontraram lá fósseis de animais marinhos. Alguém percebeu, isso aqui era um oceano no passado. Tem a história, por exemplo, de Hércules. Fala que antigamente, no passado, isso tá nos trabalhos de Hércules, né? Que a Europa era colada na África, como de verdade era, e Hércules separou os 2 continentes. Isso. Então isso alguém percebeu que isso aconteceu e colocou na literatura, que era a religião da época, e ficou conhecido como mitologia. Imagina eu tirar toda essa água daqui, são, como eu falei, quilômetros e milhares de quilômetros quadrados. Imagina eu tirar toda essa água daqui e eu depositar ela no oceano restante. Isso deve ter elevado o volume dos mares. Então o volume dos mares em algum momento subiu, desceu, ilhas provavelmente apareceram, surgiram e desapareceram. Quando você lê a história de Atlântida de Heródoto, quando ele escreveu a história de Atlântida, ele fala que Atlântida está posicionada em relação aos pilares de Hércules. Você entendeu? Então você vê, são histórias que não estão na Bíblia, tá nos textos de Heródoto, tá nos textos de Homero, e que também a gente percebe uma inteligência muito grande. E que isso foi comprovado depois pela ciência. Talvez também, de certa forma, Deus tenha inspirado isso. Como Deus também pode ter inspirado essa parte da Bíblia, sem dúvida nenhuma. Só mostrando, não quero de jeito nenhum, tá, Heber? Claro, falar que você tá errado nisso. Só mostrar que em outros textos isso também acontece. Quando você pega... Não precisa... Claro que a mitologia greco-romana é uma das mais ricas, é absurdamente rica. Mas já que falamos da Península Arábica, quando você pega os textos da Mil e Uma Noites, que é um texto, apesar de ter chegado esses textos na Europa no século XVIII, por causa da tradução francesa, a compilação é do século IX, na Península Arábica, mas as histórias são muito mais antigas. Você tem histórias lá, por exemplo, de portas automáticas, que a gente vai ver depois em Star Trek. Vocês têm histórias de irrigações automáticas. Vocês têm histórias de telas, monitores com câmeras. Então eu tenho monitores, claro que é um espelho e tal, porque não se sabia o que era um monitor na época. Um espelho, que por aquele espelho eu via outro lugar. Então são previsões de milênios atrás de coisas de alta tecnologia hoje. Então a gente vê isso. Eu sempre falo que não há nada como o crivo do tempo. Então os clássicos são os que resistem ao crivo do tempo. Por que esses textos resistiram ao crivo do tempo? Justamente pela genialidade que consta nesses textos.
Muito bem, Léo, mas, por exemplo, em relação ao dilúvio bíblico que você mencionou, depois eu quero colocar a segunda que Não você tô vai falando gostar. que, não tô falando que, Não, que sim. o dilúvio foi isso não, tá? Não. Isso é uma hipótese que tem, eu nem... Mas, olha só, Pode, por favor, já, obrigado. nós temos vários e vários relatos, inclusive, Sim. de povos não conectados, não tinha conexão entre eles, inclusive de diferentes continentes, escrevendo uma inundação global, muito provavelmente. Sim. E, obviamente, esses relatos, como não foram registrados num livro como a Bíblia, em que Deus cuida da sua palavra, a gente vê vários e vários exemplos, os manuscritos do Mar Morto, quando foram encontrados, falam, uau, tá parecidinho com agora. Sim. Esses relatos que foram sendo transmitidos oralmente, Léo, eles, obviamente, quem conta um conto, aumenta um ponto. Sim. Então eles são Às todos... vezes perde um ponto também, às vezes some umas perde partes. e aumenta. E normalmente a gente acrescenta aspectos alegóricos, poéticos. Porque a gente sempre, quando vai contar um conto, a gente quer aumentar esses pontos e tornar a história um pouco mais sensacional. Lúdica, né? também. Mais interessante, Agora, né? o que acontece em todos os relatos, Léo? Todos os relatos têm 8 pontos em comum. Um homem é salvo com sua família, a humanidade é julgada, um barco é construído, um altar é construído depois do dilúvio. Só interessante falando sobre isso aí, né? Voltando às histórias, né? Tanto de Gilgamesh quanto Atlântida, não foi uma inundação sem aviso, né? Como o engenheiro Léo falou, né? Isso que ele falou tem bastante sentido ter acontecido isso, né? A transposição do oceano, né? Da inundação realmente faz muito sentido. Mas são coisas distintas, pessoal. São coisas totalmente distintas, né? Uma inundação global, ela foi avisada com antecedência para uma família se preparar, né? Quanto tempo, né? Noé levou para construir a arca, né? E a inundação global, o grande dilúvio, né? Ela somente aconteceu depois que ele tinha colocado todos os animais dentro da arca, né? Não foi um negócio de supetão, aconteceu, né? Mas foi uma coisa que foi planejada, né? Foi planejada por alguém que enviou, né, essa situação, né, para remissão, né, como se fosse uma espécie de reset, né, para começar novamente algo puro, né, para purificação, né. Mas infelizmente a humanidade ela é caída, né, antes até que aconteça um governo perfeito, né, que a gente vê que é um governo do Cristo, né. Isso não, infelizmente nós humanos temos essa tendência ao pecado, né? A desagradar a Deus, né? Mas vamos A pombinha, Léo, a pombinha com o galinho que ela volta quando as águas secam, estão em praticamente todos os relatos. O que isso significa? Significa que alguns elementos foram preservados. Agora, quando você lê o relato bíblico, Júnior, você vê que é um relato técnico, consistente, coerente. Não tem alegoria, não tem anjos brigando com deuses, não tem... É um relato, olha, Deus mandou construir um barco, ele dá as dimensões, 300 por 50, 30 côvados. Nós fomos verificar essas dimensões, é uma das podcasts que eu fiz, são as melhores para o barco ter flutuabilidade, conforto, estabilidade. Ele dá o período certinho. Pô, todas as simulações, tem várias simulações, Léo, que foram feitas, pessoal de engenharia naval... Essa unidade côvado, sabe de onde veio? Conhece? Essa aqui, né? A gente provavelmente nós éramos maiores, então a gente não sabe exatamente qual é. O Ark Encounter nos Estados Unidos, você precisa visitar, Léo. Eu estive lá, viu, Júnior? Parque sensacional, você viu? Eu vi. Tá lá uma réplica de tamanho que a gente acha assim, tamanho real, mas com um côvado bastante conservador. O côvado poderia ser até maior, o barco é imenso. A gente considera meio metro, né? O côvado meio metro, durante 50 centímetros. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos cargueiros foram construídos e adivinha qual a dimensão que eles usaram? 300 por 50 por 30. O dilúvio dura 374 dias. Aí todas as simulações que são feitas, o barco tem a melhor estabilidade, o melhor conjunto. Você é engenheiro, Léo, olha só. Todo engenheiro, quando vai construir um sistema multifuncional, ele não pode otimizar uma função só. Claro. Então, quando foram ver as simulações,
o barco não tem o melhor conforto, não tem a melhor estabilidade, não tem a melhor resistência. Ele tem o melhor compromisso entre essas 3 características. Obra de um engenheiro. Só pode ter sido porque engenheiro... você conhece muito bem a engenharia. Você não pode só otimizar o conforto, a estabilidade ou a resistência. Você tem que fazer o melhor possível. Então, o relato técnico, consistente e coerente, inclusive foi transmitido com confiabilidade, não foi alterado. Então, houve um dilúvio global. Esse dilúvio global provavelmente foi o que iniciou essa separação, quem defende a tese do dilúvio, dos continentes. A separação foi muito rápida. E, como houve um dilúvio, a deposição da camada fóssil foi feita sobre a Pangeia. Por isso que nós temos essas camadas plano-paralelas, como a gente estava lá no debate, cara, é plano paralela, não teve erosão. Você tem lá animais marinhos, 95% de animais marinhos. Essas camadas se propagam por vários e vários continentes, às vezes. Você tem no Grand Canyon, aquelas camadas plano-paralelas, não está só no Grand Canyon. Você vai lá para os Estados Unidos, é estados e estados e estados. 95% de animais marinhos. Então, mais um ponto para a Bíblia. Os relatos do dilúvio é Gênesis 6, 7, 8, 9. Foi global? Claro que sim. A Bíblia diz que cobriu todos os montes. Morreram todos que estavam debaixo dos céus. Então, há uma evidência bastante interessante que comprova que não só a Bíblia é um livro de boa filosofia e teologia, mas boa ciência. Isso aí, galera. Muito bom, né? Interessante que nós pensarmos dessa forma, né? Que... Agora, na questão do tempo, né, aí fica essa incógnita, né, se foi realmente num tempo mais curto, né, como o professor Marcos Herber defende, né, ou se foi um pouco mais antigo, né, mas espero que vocês tenham, né, aberto um pouco aí o conhecimento, e se vocês gostaram, curte aí, compartilha, né, e deixa aí uma sua opinião, marca aí embaixo aí que você gostou, tá bom? E nos vemos até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais, tchau.